Então, na aula de hoje, né, o objetivo da aula é falar das equações diferenciais lineares de ordem n com coeficientes constantes. Então, a gente já falou do que é uma equação linear, já falou dos coeficientes constantes, já viu que a gente resolve a equação diferencial linear usando um polinômio característico. Agora a gente vai falar das equações de ordem n, ou seja, das equações que têm uma derivada maior do que 1, ou seja, que a maior derivada não é a derivada primeira, mas é uma derivada segunda. Ou pode ser uma derivada terceira, enfim, ou uma derivada quarta, né? Como acontece aqui. Aqui eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. Por que ela é de segunda ordem? Porque a maior derivada é a derivada segunda. Essa aqui é uma equação diferencial de quarta ordem. Por que é uma equação diferencial de quarta ordem? Porque a maior derivada é de quarta ordem. Então, na engenharia, nós temos alguns modelos clássicos, né? Um deles é o modelo vibratório, que é o sistema massa-mola, onde eu vou ter um valor constante, que é a constante da mola, e um valor constante, que é a constante ou melhor, a constante de amortecimento e a constante da mola. E eu tenho também a massa, que é um valor constante. O que essa equação modela? Ela modela a vibração, ou seja, o quanto essa massa ela está indo para a direita e para a esquerda, né? Então, essa equação aqui, ela surge, né? Ela surge de um balanço de forças, né? Ou seja, eu tenho a força da mola, eu tenho a força do amortecimento, eu tenho a força externa. Fazendo todo esse balanço, né? E aí fazendo balanço, lembrando que a força resultante é esse balanço, nós então conseguimos chegar à equação do massa-mola. Não vou entrar nesses detalhes de como chega aprofundar nesses detalhes de como chega na equação, mas aqui eu acho que tem uma ideia geral. Quem faz as disciplinas depois de vibrações mecânicas, na engenharia mecânica, vai ver esses detalhes maiores, né, de como modela essa equação. Mas essa é a equação clássica dos modelos vibratórios, né, onde eu tenho M é a massa, C é a constante do amortecedor, K é a constante da mola, né, e F é a força que é aplicada ao sistema. Uma outra situação em que também nós temos uma equação diferencial linear, também de segunda ordem, é o circuito RLC, né? Onde, de novo, né, onde é feito um balanço, né? O balanço de voltagem, onde eu tenho a voltagem do indutor, a voltagem do resistor e a voltagem do capacitor, né? Uh, aplicando a lei de Kirchhoff e considerando que a corrente é a derivada da carga no tempo, nós conseguimos montar esta equação, né, que é a equação do circuito RLC. Então, nós vamos trabalhar na disciplina basicamente com esses dois modelos. Claro que de vez em quando eu vou trazer algum outro modelinho, né, o modelo da viga, o modelo da distribuição de temperatura. Tem um modelo de distribuição de temperatura também que aparece em essas equações. Mas a equação do modelo massa-mola, né, e a equação da RLC, a gente vai vira e mexe, eu vou colocar algum exemplinho com esses modelos. Então, são os modelos mais clássicos, né, onde aparecem, né, as equações diferenciais lineares de segunda ordem. Bom, como nós vamos resolver problemas com essas equações? Usando o polinômio característico. Na aula de hoje, a gente só vai trabalhar com a parte homogênea, né? Ou seja, onde está o f de t, a gente vai colocar zero e trabalhar com a parte homogênea. E fazer aquela substituição clássica, onde eu tenho derivada na ordem n, eu tenho Rn. Onde eu tenho derivada de ordem zero, R na zero. E aí eu obtenho o polinômio característico. Bom, então, por exemplo, se eu tenho essa equação diferencial aqui, por partes. Se eu tenho essa equação aqui, se eu tenho essa equação, qual é o polinômio característico dessa equação? Bom, R ao quadrado, no lugar, eu vou ter
y duas linhas eu vou substituir por r ao quadrado. O y' eu vou substituir por r. O y eu vou substituir por r na 0 ou 1. Então, o polinômio característico vai ser r ao quadrado menos 6r mais 8 igual a 0. Chegamos ao polinômio característico. Como eu vou obter a raiz do polinômio característico? Muito simples, né? Tem uma equação de segundo grau, como é que eu obtenho as raízes de um polinômio de segundo grau? Menos 6, né? Nossa boa e velha Bhaskara, mais ou menos 36, menos 4 vezes 1 vezes 8, dividido isso por 2. Ou seja, eu tenho 6 mais ou menos 36 menos 32. Então, eu tenho 6 mais 2 sobre 2. 6 menos 2 sobre 2. Então, 8 sobre 2, 4. 4 sobre 2, 2. Então, eu tenho duas raízes, 4 e 2. Então, 4 e 2 são as raízes do polinômio característico. Então, esse aqui é o polinômio característico da equação, e o 4 e 2 são as raízes do polinômio característico, a equação. Então, agora nós vamos ter as seguintes situações, né? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar na aula de hoje com equações de segunda ordem. Na aula que vem, eu vou aumentar um pouco essa ordem, vou botar a terceira, a quarta e assim por diante. Hoje, na aula de hoje, só a segunda ordem. Então, se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem... Professor, tem como só voltar ao slide anterior, só para eu bater um print? Isso. Tá? Obrigado. Então, se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, a equação característica dela é essa aqui, uma equação de segundo grau. E o que a gente sabe lá do colégio? Que é uma equação, ela pode ter, uma equação de segundo grau, ela pode ter as raízes reais e distintas. Eu posso ter duas raízes. Por exemplo, aqui eu tenho duas raízes reais e distintas. Eu posso ter uma situação onde as raízes são iguais. Posso ter uma situação onde eu tenho uma só raiz? Pode, né? Pode. E tem aquela situação onde a minha raiz ela não é real, onde a minha raiz é complexa. Isso fica para semana que vem. Na aula de hoje, a gente vai pegar bem a ideia do que a gente faz quando as raízes são distintas e quando a raiz é igual. Semana que vem, a gente vai ver quando eu tenho uma raiz complexa, né? O que a gente faz, e o que a gente faz quando eu tenho uma ordem maior. Tá. Então, primeira coisa, quando eu tenho raízes reais e distintas, eu tenho essa situação aqui. Então, se eu tenho raízes reais e distintas, por exemplo, aqui, quais são as minhas constantes? Quais são os meus R's? 4 e 2. Então, qual é a solução da minha equação diferencial? Y de t igual a CE na 4t, C1, mais C2 e na 2t. Então, isso aqui é nada mais, nada menos que a solução dessa equação diferencial. Simples assim, né? Sem nenhum mistério. Calculei as raízes da equação. Quando eu calculo as raízes da equação, eu tenho, então, essa formulação e eu substituo, né? O 4 e o 2. Tá, vamos lá aqui. Então, primeiro, o que eu preciso? Eu preciso do polinômio característico, né? Então, o que nós temos? Eu vou resolver essa equação. Para eu resolver essa equação, a primeira coisa é o polinômio característico. Então, polinômio característico. Vai ser r ao quadrado menos r menos 2 igual a 0.
Então, agora eu vou obter a solução do polinômio característico. Como é que vai ser? Bom, nesse caso, é uma equação de segundo grau, simplesmente é a nossa amiguinha fórmula de Bhaskara, R igual menos menos 1, mais ou menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Né? Tudo isso dividido por 2. Isso, então, vai ficar 1 mais e menos. 1 mais 8 dá 9, ou seja, a raiz de 9 é 3 sobre 2. Então, tem duas possibilidades. Eu tenho R igual a 1 mais 3, que dá 4 sobre 2, que dá 2, ou R, que dá 1 menos 3, que dá menos 2. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. Desta maneira, né, eu vou ter, então, que a terceira parte, solução da equação diferencial. Solução da equação. Então, como é que vai ficar da equação diferencial? Onde T é igual a CE na menos 2T, ou melhor, na menos 2. Ah, professor, podia ser menos 1 primeiro? Podia, tanto faz, né? Não faz... E na 2T, podia ser E na 2T ou E na menos T, tanto faz a ordem. C2, E. Ok. Então tá aqui, né? Então aqui nós temos encontramos a solução da equação diferencial. Nós temos a solução geral. Tá? Resolvido o problema. Aí ele pede aqui para testar e verificar se cada uma das parcelas, né? Aqui nós temos a seguinte situação que ele está querendo verificar. E aí é importante, algumas observações que são importantes. Então, aqui está a minha equação. Né? E aqui está a minha solução. Eu vou só falar um pouco do que ele está querendo aqui e vou deixar o exercício para vocês. A questão que ele quer é o seguinte. Bom, essa solução aqui é a solução homogênea. A gente já sabe, ela é a solução homogênea porque é uma equação homogênea. Ok. O que é importante a gente ressaltar aqui nesse caso? Que só essa parcela, só essa parcela é solução da equação diferencial. Se eu substituir na equação diferencial, ela vai fechar o igual a zero. A parcela aqui também é solução da equação diferencial. É solução. E se eu somar, se eu fizer a soma, a característica, essa é uma característica embutida no que a gente chama de linearidade. A gente não está falando desse fato tão especificamente, mas se uma equação é linear, né? Então, e a minha solução é uma parcela, é dado por uma soma, então cada uma das parcelas também é solução da equação. Quer dizer o seguinte, tanto faz, se eu pegar isto aqui, substituir na derivada segunda, substituir na derivada primeira, substituir aqui, vai fechar o zero. Se eu pegar isto aqui, substituir na derivada segunda, substituir aqui, vai dar o zero. Se eu pegar a soma, substituo aqui, aqui e aqui, também vai dar o zero. Ou seja, isto é a solução, ou seja, é uma característica da solução homogênea, isso, né? Que cada uma das parcelas separadas também é a solução da equação diferencial, certo? Isso é uma característica do que a gente chama de solução homogênea.
certo? É isso que eu quero comentar aqui. No exemplo que ela deu ali no vídeo da pré-aula, teve uma Hum. parte ali que eu não entendi, quando ela substitui assim para verificar. Ela pegou uns números ali, umas fração, e colocou ali na solução. Tem como o senhor substituir uma só para a gente dar uma olhada como que fica, só para... Primeira ali, ó. Na primeira, se eu for fazer, vamos lá, pegar o y1. Eu vou chamar de y1 igual a c1 e na 2t. Tá. Eu tenho y1, eu vou ter o y'. Quem vai ser o y'? Vai ser a derivada. A derivada vai ser 2 vezes c1 e na 2t. Ou seja, eu peguei a derivada, derivei e na 2t, vai ficar 2e na 2t. Como vai ficar a derivada segunda? Né? A derivada segunda vai ser y, duas linhas. Derivada segunda de y1, né? Isso vai ser 2 vezes 2, vai ficar 4c1. Opa. 4c1 e na 2t. Se eu for substituir na equação, né? Então, eu vou lá e vou substituir na equação. Então, onde tem y duas linhas, eu vou colocar 4c1. Né? C1e na 2t. Onde tem só o y, eu vou colocar menos 2c1 e na 2t. Onde tem só o y, eu vou colocar o c1 e na 2t. Igual a zero. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 4c1, vou botar assim, botar 4c1 4c1 menos 2c1 menos 2c1 menos 2c1. Deixa. Só fazer uma coisa. Eu digitei aquele coisa ali, agora vou fazer só uma coisa. Viu? Tá. Então, e na menos 2t. Zero, né? O que a gente verifica é que o que está aqui dentro vai ser zero, né? Ou seja, zero é igual a zero. Né? Ou seja, 4 menos 2 menos 2, zero. Então, fechou plenamente. Se eu substituir isso aqui, vai fechar o zero igual a zero. Vamos botar aqui embaixo. Vai fechar o zero igual a zero. Se eu substituir isto aqui, vai fechar o zero igual a zero. É isso que ele está querendo dizer. Eu não lembro o que dizia, qual era o exemplo do problema, mas eu acho que as frações devia ser porque uma das raízes devia dar a solução fracionária, né? Devia dar aqui, sei lá, 1/2. Aí iam surgindo frações. Agora eu entendi. Ela derivou. Eu boiei Sim. foi nessa parte. Ela derivou para poder chegar nas respostas e fazer a prova real ali do... Sim. Então, Aqui E aí, se eu substituir essa aqui, vai ficar 0 sobre 0. Se eu substituir essa aqui, vai ficar 0 igual a 0. 0 igual a 0, né? Então, é isso.